Santa, pela oportunidade concedida-me ao nosso querido pastor, presidente, pastor Levi Ferreira, pela confiança, e ao nosso companheiro, pastor Jurandir, por ter feito este convite. Agradeço a Deus pelas orações do nosso decano, pastor Joel Amâncio, que eu tenho a convicção de que sempre ora em nosso favor, pois assim tem sido ele zeloso pela obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja presente, que eu creio que veio com um propósito único e verdadeiro de adorar ao Senhor e receber dele a sua bênção. E eu creio que a bênção do Senhor, ela está presente para todos quantos buscam e esperam nele. Quero convidá-los para fazermos a leitura bíblica que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, versículos 8 a seguir. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 até o 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, sei verdadeiramente que este texto lido é conhecido de todos os senhores, pois eu acredito já terem ouvido muitas mensagens respaldadas neste texto de Atos dos Apóstolos, mas que também é chamado pelos estudiosos da Bíblia como Atos do Espírito Santo. E aqui Lucas escreve com muita sutileza e também detalhadamente assuntos preciosíssimos que, quando nós analisamos ele, faz muito bem a nossa alma. E aqui está um personagem bíblico que nós podemos olhar para ele e tirar exemplo para que possamos segui-lo. Eu já disse, creio eu, em outra oportunidade, aqui mesmo no templo sede, de que o homem em si,
ele sempre gosta de olhar para alguém e se espelhar, gosta de imitar. E quando nós vamos olhar para a sociedade moderna, nós vemos que isto é uma grande realidade. Quando se vê uma nova moda, vê que tem alguém que foi o primeiro a usar, não é? Um artista, um jogador de futebol, um cantor, etc. Se ele aparece com uma roupa diferente, um corte de cabelo e etc., já milhares estão seguindo, espelhando-se nele. E eu acredito que nós, que somos crentes em Cristo Jesus, não deixamos também de ter a nossa natureza humana, porque ela é presente e ninguém a exclui quando aceita Jesus. Só tem uma diferença: nós passamos a dominá-la. Nós temos que manter o equilíbrio, porque quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ter a natureza divina. E a natureza divina, ela tem que sobressair, porque essa tem a ver com os céus, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a casa, a cidade com que vamos morar. Então nós temos que ser equilibrados e fazer com que a nossa natureza humana, ela esteja no seu lugar, sendo dominada e não estando no lugar de governante, de dominadora. Quando alguém permite que a natureza humana comece a dominá-lo, então ele fica escravo dela e se afasta de Cristo Jesus. Mas quando ele a domina, prevalece a natureza divina, e aí o Espírito Santo é quem está em evidência e dirigindo a nossa vida. Isto faz-nos bem, porque nos conduz ao céu. Então, dizendo, irmãos, que nós também com esta natureza humana que nós trazemos, não é? Ela às vezes quer também ter alguém para que possamos imitá-lo e espelhar. Então, que tal espelharmos em celebridades bíblicas, não é, como esta, Estevão, um homem que foi escolhido e estava incluído entre os 7, quando teve uma necessidade na igreja, a primeira necessidade que surgiu, estava entre os 7, porque tinha qualidades, e entre estas qualidades é que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, cheio do Espírito Santo, ele até parece que deixou um pouco a função que fora chamado especificamente, ele e Felipe, porque ele tornou-se uma liderança, um pregador, porque ele tinha conhecimento bíblico. Quando nós vamos analisar a sua resposta aos principais do Sinédrio, quando nós lemos na íntegra, nós vamos ver o conhecimento bíblico que aquele homem possuía. E é coisa linda, meus irmãos, para mim em particular, quando eu vejo alguém que tem um grande conhecimento bíblico, que na hora necessária ele sabe expor. Esse alguém que tem conhecimento, eu sei entender, é que ele buscou, ele leu, ele meditou, ele estudou, ele parou algumas horas para ler a palavra de Deus, para guardar no seu coração, e aí na hora certa, em conformidade com o que a Bíblia nos diz, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo quanto nós já sabemos. Então este homem tinha muitas qualidades, era um conhecedor da Bíblia. E se você me perguntar qual parte da Bíblia, é claro, senhores, que era a lei, porque é o que estava nas mãos do nosso personagem bíblico, nosso irmão Estevão, a lei e os profetas. O Novo Testamento estava sendo feito, o Espírito Santo estava usando os seus servos para escrever, e hoje
nós temos completo em nossas mãos, mas ele sabia bem as leis, conhecia respeito aos profetas, e começou a citar desde o início até o final. Então esse homem, cheio, não era metade, não era um quarto, não era uma parte, mas cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É muito bom ter fé, mas melhor ainda é ser cheio de fé. É bom possuir o Espírito Santo, mas é melhor ainda ser cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos em Cristo Jesus, amados companheiros que estão à minha retaguarda, que o Espírito de Deus nesta noite venha abençoar-nos, que possamos ouvir esta palavra que Deus tem para nós e guardá-la bem guardadinha no íntimo, no profundo do nosso entendimento, para que possamos olhar para Estevão, este homem cheio de fé e do Espírito Santo, e dizer: eu posso imitá-lo, porque ele imitava a Cristo Jesus. Nós lemos que Paulo disse: sedes meus imitadores, como sou de Cristo. Será que Paulo já não tinha visto, porque ele participou de tudo, o que Estevão era? Um seguidor, um imitador de Cristo Jesus? Até nos sinais, nos prodígios, as suas palavras, porque Jesus também, com a sua natureza humana, nós lemos que o mesmo Lucas que escreveu Atos, ele escreveu também nos Evangelhos, diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade que nós, os salvos em Cristo, precisamos ter. Que você, irmão, que a senhora, minha irmã, precisa buscar, porque não é algo que acontece automaticamente. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, guardar bem no bom depósito, não é uma coisa que vem automático, não é como abrir uma torneira e jogar água, não, senhores, é uma busca constante. Quando nós vemos falar de homens e mulheres que vivem em oração, às vezes alguém pode pensar que orar e estar em comunhão com Deus é só quando está de joelho dobrado, é só quando está na igreja, ou só quando está em um lugar apartado e buscando a Deus. Mas estar em comunhão com Deus e orar a Deus é todos os instantes que você lembra dEle, é todos os instantes que você procura ter uma vida regrada, uma vida de fé, uma vida de confiança e obediência à sua palavra. O grande pregador da palavra de Deus, ele foi perguntado por uma adolescente, não é? Quantas horas, homem de Deus, o senhor ora por dia? Quanto tempo que o senhor ora para possuir essa sabedoria e ser assim usado por Deus da maneira como o senhor é? E aquele homem olha para aquele adolescente curioso, desejoso de ouvir uma resposta, e ele responde da seguinte maneira: moço, eu não me lembro de orar mais do que 10 minutos, mas também não me lembro de ficar mais do que 10 minutos sem orar. Então aí, irmãos, é que está o segredo de ser cheio do Espírito Santo, é ter comunhão com Deus, é falar com Ele, é buscar a Ele, é estar tendo uma vida de vivência com os céus. Então aí, meus amados, nós podemos ser imitadores de Cristo e olharmos para Estevão e se espelhar nele. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Meus amados, ele fazia tudo isto, não é porque queria uma posição, ele não estava fazendo um preparo antecipado para depois lançar-se candidato a qualquer cargo existente ali, talvez na época. Não, senhores, ele estava
fazendo a obra de Deus em conformidade com os seus mandamentos, sem querer ter uma vida de sucesso, sem querer que os outros o idolatrassem, mas fazia porque amava a Deus, porque possuía o Espírito Santo. Então aí, é claro que ele foi notado pelos religiosos da época. Sempre tem aqueles que não faz e não quer que outro faça, que inveja e acha que não deve fazer e que está errado em fazê-lo. Então aqui Lucas conta com detalhes: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Mas eu li em uma outra tradução que diz que levantou-se alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertinos. Oh, raça difícil é essa dos libertinos, viu? É muito perigoso. E eu quero dizer para os senhores que esta gente, essa classe de pessoas, viu, não deixou de existir, continua existindo, e infelizmente acontece nos nossos dias, e às vezes nós olhamos para eles e ficamos vendo o resultado dos libertinos, que acham que também são, que podem, que conhecem, levantam-se contra a autoridade, levantam-se contra os homens de Deus. Mas qual será o fim dos libertinos? Enquanto os homens de Deus permanecem, os homens de Deus olham para os céus, e os céus se abrem para eles, para estes se abrem, é o mundo, se abrem aquele objetivo que ele tem, que almeja, que é a aparência, que é o poder, que é ter, que é ser. Mas para os cheios de Deus, os céus é que se abrem. Então aprenda, meus queridos, e vamos aprender juntos, que quando se enche do Espírito Santo, talvez as portas, ou porta do mundo pode até se fechar, pode até a incompreensão bater a sua porta, mas o céu se abre, e você vê os céus por dentro. E é isso que importa para os salvos em Cristo Jesus, é ver os céus. E é para isso que eu luto, é para isso que eu batalho. E eu acredito que eu não estou só, tem mais gente que está lutando para ver os céus e para chegar nos céus. Amém, queridos? E nós vamos chegar em nome de Jesus, né, irmão Messias? É com luta, é com dificuldade, não é? É enfrentando barreiras, é enfrentando incompreensões, é enfrentando opositores, mas é aquele homem, é aquela mulher que está com os seus olhares fixos no alvo que é Cristo Jesus, e que não fica marcando passo, isto é, marchando num lugar só, fazendo como alguém que, se olhar de longe, pensa que está andando, mas não, é andando realmente para frente, e dizendo: Senhor, parece que o caminho está se findando, parece que a porta não quer se abrir, mas em teu nome eu continuarei andando, e as portas se abrirão, o caminho se aplanará, e se ele não se aplanar, eu acredito, tu vai me pegar nos teus braços, e vai me transpor do outro lado, aleluia, mas que nós chegaremos em nome de Jesus. Então estes libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, começaram a disputar com Estevão. Não estavam felizes em ver o homem cheio de Deus, o homem curando, o homem orando, profetizando, pregando, anunciando Cristo, falando que Jesus é o Messias prometido a Israel, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo. Mas levantaram-se já naquela época, e veja, queridos, que nos dias atuais que estamos vivendo, existem muitos que dizem-se pregadores,
mas tem desvirtuado o objetivo, tem saído fora do alvo, e não se prega mais salvação em Cristo Jesus, não se prega mais arrebatamento da igreja, não se prega mais perdão de pecados, não se prega mais necessidade de Cristo, de sermos lavados pelo sangue de Jesus, mas se prega somente o ter, o haver, o ser, o existir, e até as propagandas são de mansões, não é? Altas mansões, lugares lindos, mas o lugar mais lindo que eu posso apresentar é os céus, aleluias, porque naqueles dias, meus queridos, Jerusalém estava ostentando dias muito bons, Jerusalém estava num auge de glória, Jerusalém tinha uma arquitetura naquela época, uma arquitetura romana que nas suas ruas tinham colunas grandes, viu? Reservatórios de águas, e o que estava em eminência, que pessoas vinham de longe como turista, é para ver o templo. Então, trabalharam-se muito em Jerusalém, para atrair turistas, e eles vinham, e até o povo judeu deixavam os demais países onde estavam residindo e vinham para o templo. Então, tinham orgulho de ter uma cidade bela, não é? Falou reservatórios de água, talvez os irmãos não tenham notado que, isso aí é coisa básica, mas naqueles dias, meus queridos, há 2000 anos aproximadamente, vamos se dizer atrás, ter reservatórios de água, era coisa muito grande para os dias atuais, não é? Não era como hoje não, hoje reservatórios de água, água encanada, etc, tratada, não é? Hoje é coisa básica, mas naqueles dias era de admirar, uma admiração para quem vinha e via tudo aquilo. Então a cidade de Jerusalém, não é? Era visitada por muitos e se admiravam, mas eu tenho uma Jerusalém melhor para apresentar para o mundo, eu tenho uma Jerusalém melhor, que eu estou lutando para ir morar nela, Tomanais, aleluia, que a Jerusalém celestial, louvado seja Deus. Os senhores se recordam que os nossos irmãos israelitas, quando deixaram o Egito, eles estavam indo para uma terra que Deus haveria de dar a eles, uma terra que manava leite e mel, e quando eles estavam chegando, Moisés disse: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque essa terra que vocês vão possuir, não lhe custa nada, lá tem vinhas plantadas, tem casas edificadas, tudo prontinho, que não custou nada para vocês, nem um sacrifício, nem um trabalho, e vocês vão tomar posse, é Deus quem está dando. Só tem uma coisa, não se esqueça, que o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, é que deve ser adorado. Cuidado com os deuses estranhos, viu? Então, o perigo de não possuir, de não chegar nesta cidade, nesta terra, o perigo que nós corremos é dar ouvido aos deuses estranhos. Então, meus queridos, vamos estar com os nossos olhares focados no Senhor. Então, os libertinos, juntamente com os demais, não é? Desta sinagoga, que era o lugar de reunião dos judeus, nem todos podiam vir até o templo, mas tinha o seu lugar de reunião, para cultuar a Deus, para aprender e etc, não é? Então estes invejosos, que não faziam, que não tinham fé, que não estavam cheios do Espírito Santo, que ainda não sabia quem era Cristo, levantou-se contra Estevão, mas não podia resistir-lhes. Quem pode resistir? Um homem, uma mulher, um moço, que é cheio do Espírito Santo, que tem Jesus na sua vida, que o serve de verdade, ninguém pode resistir. Lá no seu trabalho você passa a ser invejado, e às vezes usam de acusações contra a sua conduta,
palavras que às vezes não condiz com a realidade para te atacar. Isto já aconteceu no passado e acontece nos dias atuais, porque não podem resistir-lhes. Nós temos exemplo, Daniel, ninguém podia resistir-lhes, então o que eles fizeram? Vamos lançar mão da sua fé, da sua conduta para com Deus. Então muitos até usam, então qualquer coisa que acontece, logo como é que eles falam? Mas ele não é crente, ela não é cristã, não é? Já quer falar isso aí, mas olha, procura servir a Deus de verdade, porque eles não poderão resistir-lhes. Até quando pensar que estão lhes fechando as portas, Deus está abrindo para você uma outra muito maior, muito melhor, um lugar para você estar, um lugar para você viver, um lugar para você trabalhar. Deus é quem está no comando, porque jamais os opositores terão a oportunidade de vencer-lhes. Então veja bem, não podiam resistir nem à sabedoria e ao espírito com que falava. O que eles fizeram? Subornaram. Então, esse negócio de subornação não é só de agora não. Subornaram os homens para dizer: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Não eram talvez os mesmos que tinham feito isso com Jesus? Fizeram com Jesus, fazendo agora também com Estevão. Fizeram com Jesus e faz também conosco. Às vezes você se pergunta: mas por que Deus permitiu que veio isso para mim? Por que está acontecendo isso comigo? Não perguntes mais por que está acontecendo isso comigo, mas perguntes: para que está acontecendo isso comigo? Qual é a prova que Deus está me dando que eu vou agora mudar de patamar? Eu vou passar por essa prova e vou atingir um estágio melhor, superior. Pergunte para quê? Aleluia. E eu acredito que o Espírito Santo vai encostar em você nesta hora e vai dizer: meu filho, eu não te deixei não, eu estou contigo, e você vai passar por essa também. Aleluias. Porque quem é de Deus ouve a voz de Deus. Quem tem o Espírito Santo fala com ele, mas também ouve a voz dele soar. Te demais demandelais. Subornaram e eles falaram: ouvimos. Ouviu nada. Foram subornados, comprados para mentir. Então aprenda: crente não deixa ser comprado para proferir mentiras, viu? Não aceite suborno com você, não é? Faz assim, você vai levar vantagem. Tem muita gente que vive só de tirar vantagem dos outros, mas você não, nós não. Em nome de Jesus, vamos fazer o que é de direito, o que é certo, o que é correto, e Deus estará conosco para nos abençoar. Isso aí é coisa dos libertinos, é coisa desses homens, que nós vamos aqui dar uma seguradinha, senão já começa a falar aí, não é? Daqui a pouco, alguém falando, está falando de fulano. Não estou falando de fulano e de Beltrano. Façam e pagam pelo que eles fizeram. Eu vou ter a minha conduta e a minha maneira de ser, não é? Se alguém perguntar se eu vou endireitar o mundo, eu não vou não, mas eu vou fazer a minha parte, em nome de Jesus. Se você fizer a sua parte também, aleluia, você vai ser mais um abençoado nesta terra. Um como Estevão, que deixará uma história bonita, uma história para ser seguida, para ser imitada, em nome de Jesus. Porque quando se faz uma história negativa, é algo de ser renegado, de aprender a dizer: igual a este eu não quero. Aqueles homens, personagens bíblicos que falharam, e está aqui registrado na Bíblia, nós olhamos e falamos: não, essa para mim não serve, essa eu não posso imitar. Eu quero imitar o que é positivo, o que é de bem, não é? O que nos leva a crescer espiritualmente. Então subornaram os homens. Talvez tinha alguns que já tinham levado vantagem nos dias de Jesus,
não é? E eles levantaram, e diz aqui, ó, excitaram o povo, os anciões e os escribas. Veja bem, os anciões, olha só, os escribas. Veja, meus queridos, os anciões foram excitados, não é? Por eles, perderam a razão, acharam que eles estavam certos. Mas é um número grande de pessoas. Eles sempre não ficam olhando para número, que número não quer dizer nada não, queridos. Cuidado, use a sua razoabilidade, use a razão, não haja na emoção. A emoção veio, espera aí, emoção, fica do ladinho aí, espere um pouco, que eu quero aguardar a razão chegar. Se a emoção chega primeiro, a razão vai chegar atrás, mas ela chega, e aí você vai usar a razão. Eu acredito que os anciões aqui, no ímpeto da emoção, e os escribas, que não eram para ser assim, não é? Foram excitados também, e investindo com ele, o arrebataram. Ele estava do outro lado, aí foram lá e arrebataram, arrancaram ele do meio de quem? Dos irmãos, tiraram, vem para cá, vamos para o conselho. E ali em Jerusalém tinha um conselho que era revestido de autoridade romana, não é? O domínio era romano, mas ali tinha um conselho que tinha autoridade. Vamos para lá. Esse conselho, e o povo gritando atrás, que ele tinha dito blasfêmias contra Moisés e contra o templo. E contra o templo não se pode falar. Mas ele tinha falado alguma coisa contra Moisés, contra o templo? Não, senhores. Ele estava falando que Moisés é servo de Deus, e que ele fez assim e assim. Não, mas estava invertendo as coisas. Coisa triste é alguém que usa uma palavra e invertendo, principalmente, não é? Querendo levar vantagem daquilo e colocar o seu pensamento em evidência. Eu fico muito triste, que já aconteceu comigo de eu trazer uma mensagem com o objetivo de alguém torcer, querer mudar, não é? Para tirar vantagem em cima de uma coisa ou outra. Não se deve jamais fazer isso, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se alguém faz dessa maneira, paga-se o preço. Tenho pena de quem assim faz, não é? Então, já levantaram, e lá estavam também as falsas testemunhas, e estes diziam com todo vigor: estes homens não cessam de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei, não é? Mas, amados, eu acredito que Estevão, ele olhava para aquela gente e tinha pena deles, ficou penalizado de ver aquela gente contra ele, falando coisas que não era verdade. Mas nesta hora, ele estava tomado pelo Espírito de Deus, ele estava revestido. Meus amados, quando você recebe o revestimento do Espírito Santo, você torna-se uma pessoa equilibrada, idônea. Você não fica preocupado com o momento que está vivendo, porque você sente que o Espírito de Deus está no comando. Eu louvo a Deus, porque Deus já me deu esta oportunidade de sentir o Espírito de Deus comandando a minha vida, e sentir como se tivesse tendo uma capa sobre o meu corpo. Eu poderia até contar para os senhores, eu sei que o tempo ele passa, mas eu vou contar uma experiência. No ano de 2000, quando nós estávamos dirigindo o Jardim Vista Alegre, nós fizemos uma santa ceia, na sexta-feira, um culto abençoado. O Espírito de Deus tomou a igreja, coisa maravilhosa. Eu senti o poder de Deus na minha vida, e eu fiquei agraciado, agradecido pelo poder que o Espírito Santo derramou sobre a igreja, e aquilo que eu recebi de Deus, não é? E tinha trabalhado o dia todo, muito cansado,
estava saí assim, um pouco antes dos irmãos, os irmãos todos alegres, quando Deus se manifesta, ninguém quer sair da igreja, quer ficar aqui mesmo, não é? Porque aqui é um pedacinho do céu. E aí, eu fui para o carro, e quando eu cheguei no carro, os homens do mal chegaram do meu lado, tirou o revólver, encostou na minha costela, disse: entra para dentro, quietinho, sem falar nada. Do outro lado, o outro mandou minha esposa entrar também. E eu olhava para tudo aquilo que estava acontecendo, um equilíbrio, uma tranquilidade, não é? E eu disse para ele: não, meu filho, pode entrar, aqui está a chave do carro, você entra, leva embora, que eu não vou nem chamar a polícia. Ele falou: não, senhor, pode entrar você mesmo. E aí eu entrei, dirigi o carro, ele mandou parar, eu parei, ele assumiu o volante, e ele saiu andando. Alguém que viu lá e etc, os irmãos voltaram para orar, outros chamando a polícia, mas eu segui com eles no carro. E quando ele entrou ali na Via Anhanguera, eu disse assim para ele: moço, vá com cuidado, não corra muito. Ele disse assim: não, eu quero que o senhor me diga, ou melhor, esta conversa foi um pouquinho antes, que ele estava querendo que eu guiasse para entrar na Anhanguera. Eu só quero que o senhor me guie para mim sair na Anhanguera. Não minta não. Eu falei: meu querido, fica tranquilo, que eu não preciso mentir para o senhor, eu vou dirigir o senhor certinho. Eu estou revestido do poder do Espírito Santo. E ele olhou para mim e disse assim: olha, a minha mãe também é crente. Eu falei: graças a Deus que ela está orando por você, e por isso você não morreu ainda. E quando ele entrou com o carro na Via Anhanguera, eu disse para ele: moço, posso falar uma coisa? Ele disse: fale. Pare o carro e deixa eu descer, que eu preciso ir embora. Ele encostou o carro e disse: pode ir em paz. Pegou até um controle do portão que estava lá e falou: leva também, não é? Depois que tudo aconteceu, no outro dia, é que eu fui ver aquela tranquilidade que eu estava, aquela calma, sem estar nervoso, sem nada. É porque em outra ocasião também eu já tinha sentido isso. Parecia que eu tinha algo que estava revestindo o meu corpo. Você já viu aquela capa de chuva que é transparente quando você coloca ela, não é? É transparente, não perde a cor da sua roupa, todos podem ver, mas está te protegendo da água. Então dá a impressão que tinha algo sobre o meu corpo. Então isso aí, o Espírito Santo presente, ele dá o equilíbrio, ele dá a tranquilidade. Outro fica nervoso, etc. Não, você está equilibrado. Procure ser cheio do Espírito Santo e você vai ver que até na hora da dificuldade, você vai sentir o equilíbrio, a paz, você vai falar calmamente, e Deus vai estar com você. Aqui Estevão, não podendo resistir, aqui no capítulo 7, no versículo 54, deixa eu só ler aqui que a hora já está chegando, queridos. Diz assim o escritor Lucas: e ouvindo eles isto, porque aí Estevão entra num discurso, numa pregação abençoada, falando tudo que estava na Bíblia. Aí então, Lucas registra assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E ele então disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia. Quando aconteceu isto, meus queridos, Estevão já estava fora de Jerusalém, fora dos muros, cada um com a pedra maior que podiam ter achado e catado no chão. E eles rangiam os dentes, enfurecidos, porque via nele o Espírito de Deus, e que as suas palavras tinham virtude, as suas palavras tinham unção, não tinham como contestá-la. Mas amados, quando a coisa estiver ruim para você, quando a dificuldade estiver grande, quando a coisa parece que fechou tudo, por favor, levante a cabeça, olha para cima, e você vai ver que se olhar para cima o céu vai se abrir para você.
Aleluia, o céu se abre para o crente, o céu se abre para o salvo, o céu se abre para aquele que está dizendo: Senhor, o meu socorro só pode vir lá de cima agora, o meu socorro só vem do alto, aleluia. E ele não foi livre da morte, entrou para a história como Marte, como cristão Marte, não é? E hoje nós estamos falando respeito a ele, mas estamos vendo o céu aberto e ele vendo a glória de Deus, o Senhor Jesus em pé, esperando que aquele soldado que estava em plena batalha, ele não estava perdendo a guerra, não, senhores, ele estava saindo deste patamar para alcançar uma superioridade. Ele estava indo para o andar lá de cima, lá dos céus, para estar, assim como o Senhor Jesus venceu, ele também agora estava sendo recebido pelo vencedor, aleluia, por aquele que é o alvo do cristão. E aqui nós lemos, não é? E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, isto é Jesus, que está em pé à direita de Deus nos céus. Que Deus te abençoe, amado irmão, que Deus te abençoe, querido companheiro, que você possa também ter um alvo que é Cristo, se espelhar neste homem que é cheio de fé e do Espírito de Deus, e não retroagir, nem na sua caminhada, nem no seu alvo, nem no seu ministério, nem naquela posição que Deus lhe deu, nem por aquilo que Deus lhe confiou, mas olhe só para frente e marche, em nome de Jesus. Pleia demais, Suede Amblois, e o Senhor Jesus é quem garante plena e completa vitória. E os que acreditam nesta palavra, levanta a sua mão direita assim, ó, faça como eu e dê um glória para Jesus, porque Ele merece. Aleluias. Como nós somos instruídos, eu vou convidar a igreja para que, por favor, coloque-se em pé. Vamos finalizar orando, pedindo a bênção de Deus. Se no teu lutar cotidiano tem encontrado algumas dificuldades, e você almeja receber de Deus um enchimento do Espírito Santo, uma fortaleza, quer que Deus aumente a sua fé, e se você quer sair do seu lugar e vir até diante deste altar de Deus, nós estaremos orando por você. Se você aqui sim quer fazer, não é? Porque às vezes tem pessoa que tem dificuldade, tem outros que é mais fácil, então saia rapidinho, vem aqui, nós vamos orar por você. E esse aí é um ato de que você está dizendo: eu estou me colocando diante de Deus e do altar, porque aqui está esse altar de Deus. Nós vamos orar por você, para que você receba o Espírito de Deus na sua vida. Você pode até ser batizado com o Espírito Santo agora, você pode até receber um dom espiritual, você pode receber aqui algo da parte de Deus, que é uma bênção para você ser um vencedor naquela área que você está precisando. Tem alguma coisa que você está almejando, está sonhando e ainda não alcançou, mas quer que Deus te abençoe? Eu quero orar por você. Saia rapidinho do seu lugar, não é? Não é uma mensagem tão emocional, não, senhores, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai continuar falando no seu coração ao sair dessa reunião, na sua casa, sentado, deitado, acordando de madrugada. O Espírito de Deus vai continuar falando com você, porque isso é palavra de Deus, e eu estou falando a palavra do Senhor, e ela é poderosa para nos abençoar, em nome de Jesus. Mesmo que você não teve a coragem como esses nossos aqui tiveram de vir aqui à frente, mas eu quero orar por você também, onde você estiver. Se você precisa de algo do Senhor, ore agora e peça a Ele, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, no nome preciosíssimo de Cristo Jesus, eu oro em favor dos meus irmãos, primeiramente desses que estão diante do altar, deram um passo de fé, isto quer dizer, acreditaram e precisam algo da tua parte. Eterno e bondoso Jesus Cristo,
Eu sei que Tu sabes o que cada um precisa. Está agora ouvindo o clamor, a necessidade explicitada por cada um daqueles que estão, Senhor, falando contigo agora. E eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo, pedindo, Senhor, que Tu as atenda. Ouça-os por Tua bondade. De igual forma, os meus irmãos, os meus companheiros de ministério, que eu creio, Senhor, que tem ouvido a Tua palavra e também tem uma necessidade. Pai querido, os abençoo em nome de Jesus e determino que a Tua bênção seja derramada sobre cada um. Meu Deus, que sejam curados, meu Senhor, de suas enfermidades. Meu Senhor, este irmão, esta irmã que tem sentido, Senhor, uma depressão, parece que o mundo está perdido, parece que nada pode alcançar. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora toque nesta vida e ele receba uma fortaleza espiritual. Eu os abençoo e oro em nome de Jesus. E quero que os irmãos digam amém. Quinta-feira, grande noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo à noite, o culto com o departamento de missões. Pastor Joel nos abençoando, agradecemos a presença de todos e tenham uma noite abençoada, uma semana feliz em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.